Boa noite a quem está chegando, Sinomar, Vilminha. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Obrigada, Vilminha. Aqui hoje na minha casa, quer dizer, na região aqui que eu moro, tá uns foguetórios. Obrigada, são seus olhos, minha querida. É bom a gente ter amigo por isso, né? Tá um foguetório que eu não sei porquê, tá? Então, se vocês ouvirem fogos, tal, estão comemorando alguma coisa aqui perto e eu não sei o que seja. Boa noite, Regina. Acho que daqui a pouquinho nós já podemos iniciar, né? Dá 8 horas, 8 e pouquinho. Boa noite, Glória. Oi, Marli. Boa noite. Tudo bem? Vou esperar mais um minutinho e nós já vamos iniciar, tá bom? O nosso bate-papo dessa noite. Boa noite, Lourdes. Obrigada, minha querida. Boa noite, Maria do Socorro. Bom, então, acredito que possamos começar. Então, vamos todos nós serenando os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos mais uma vez buscando a presença amiga e amorosa do nosso amado Mestre Jesus, unindo-nos a Ele em pensamento e coração. Vamos também nos unindo aos nossos mentores amigos, aos mentores do Leal, agradecendo pela acolhida espiritual, pela proteção, pelo carinho, que seja estendido a todos nós e que neste momento possamos todos nós estarmos envolvidos nas luzes e na paz de Jesus. E que Jesus nos leve até Deus, nosso Pai maior, porque Ele nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E assim, então, com os nossos corações aquecidos, já envolvidos nesta luz e nesta paz, nós vamos dando início ao nosso encontro desta noite. Boa noite, Maria. Tudo bom, minha querida? Obrigada, viu? Sempre pelo gentil convite. Que foi através da Vilminha, né? E do Nelsinho, né? Vilminha que foi o nosso elo, né, Maria? Graças a Deus, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos refletir juntos sobre um tema que é muito importante para nós, né? Que é: não julgueis para não serdes julgados. Este tema ele é muito importante, como também a forma que Jesus nos trouxe, né? Então, ele está contido no capítulo 7 de Mateus, nos versículos de 1 a 6, e hoje nós vamos nos ater aos versículos de 1 a 5, e também ele está contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nos itens de 8 até o 13. Então, depois, quem, né, tiver o Evangelho, tá bom? Quiser ler, estudar melhor, não é? Então, é capítulo 10, itens de 8 a 13. Tá bom? Jesus, ele sempre nos traz grandes ensinamentos. Nós sabemos que o Sermão da Montanha é o sermão mais importante, né, que Jesus nos trouxe dentre os 4 que ele nos trouxe, que é o Sermão dos 8 Ais, o Sermão do Cenáculo e o sermão onde ele fez grandes, né, traz grandes previsões, não é, junto aos apóstolos, né, de fatos posteriores. No Sermão da Montanha estão contidas as bem-aventuranças, não é? Foi lá que Jesus nos ensinou a oração dominical, e ali Jesus nos ensina como viver sendo luz e sal, não é? Nesse mundo, motivados não pela pressão da lei, tá? Ou seja, não fazermos as coisas porque nós nos sentimos obrigados por uma lei, mas sim pelo amor, né, do nosso coração, o nosso próximo. Então ele se inicia com o sermão, né, capítulo 5, né, do 5 ao 7, com as bem-aventuranças, e termina com aqueles 2 fundamentos muito importantes, onde Jesus diz que o homem prudente é aquele que ouve, né? Quem ouve as suas palavras é como o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E ainda que soprem os ventos, caiam tempestades, né? Transbordem os rios, aquela casa não vai desmoronar porque está firme na rocha, né? A nossa casa espiritual firmes na rocha, que é o Evangelho de Jesus. Então, este ensinamento de hoje ele é muito importante, porque às vezes ele causa alguma dúvida, não é? Que às vezes a gente está comentando alguma coisa e a pessoa fala assim: olha lá o que Jesus falou para não julgar. Então nós vamos entender em que sentido Jesus está colocando este não julgar. Tá? Então, se nós formos ler, né, nós temos todo um contexto. Se nós formos nos ater apenas a um texto, aí fica realmente meio sem sentido, né? Então Jesus diz assim: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Ponto. Tá?
Mas por que Jesus fala isto? Aí nós vamos nos inteirando do contexto, né? Porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. Então veja a importância. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Tá? Depois ele continua. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então aqui hoje Jesus, né, nesse nosso bate-papo, nós vamos observar os grandes ensinamentos que Jesus quer nos trazer. Nós sabemos, Jesus mesmo deixou bem claro para nós, que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-las. Ele estava se referindo às leis de Deus, tá? E eles não as modificou de forma alguma, muito pelo contrário, né? Ele as confirmou e pregou. Ele estava se referindo às leis civis judaicas, porque elas eram contrárias, na sua maior parte, às leis de amor, às leis de Deus. Tá? Vamos lembrar que na época de Jesus, qual era a lei que predominava? A lei do olho por olho e dente por dente. Não era assim? E vamos lembrar também que na época de Jesus, os julgamentos, eles eram assim instantâneos. Né? Aquele que se julgasse lesado, ele levava aquela criatura que ele acreditava que o lesou para ser julgado. E ali ele já era condenado. Então havia muito o rigor. Quem era pego roubando tinha as mãos decepadas para que aprendesse a não roubar. Aqueles que eram cegos, né, tinham seus olhos arrancados. Então nós vamos ver que a pena de talião, né, as leis, elas eram muito duras. Então às vezes Jesus estava pregando e 2 quarteirões, 3 abaixo, alguém estava sendo julgado, morto, porque era assim que funcionava. Então era esse tipo de julgamento que Jesus se referia. Tá? E nós vamos ver um que em particular, que está aqui no capítulo 10, que é o apedrejamento da mulher que foi pega em adultério. Então nós vimos que os escribas e os fariseus levaram essa mulher até Jesus, porque eles queriam, na verdade, colocar Jesus numa situação delicada, né? Porque dependendo do comportamento de Jesus, se Jesus falasse assim, não, vai apedrejar, né? Porque é só lei, eles iam falar, nossa, mas cadê aquele, né? Que vive falando de perdão, que vive falando de misericórdia, né? E se Jesus falasse, não, deixa ela ir, ele ia falar assim, quer dizer que então você está contrário às leis de Moisés? Então nós sabemos que eles sempre queriam colocar Jesus numa situação vexatória. Né? Mas Jesus, profundo conhecedor, né, do nosso coração, governador planetário, simplesmente olha para cada um deles e dá a sentença máxima. Ele que tinha toda a autoridade moral para julgar. Ele diz, aquele que dentre vós estiver sem nenhum pecado, que lhe atire a primeira pedra. E dizem que ele estava escrevendo, né, na areia ali. E dizem que ele estava elencando as imperfeições de todos que estavam aí. E
a começar dos mais velhos, um por um, foi se retirando, jogou a pedra no chão, e aí ele olha para a mulher e fala: onde estão teus acusadores? Né? Eles foram embora. Aí Jesus fala para ela: nem eu tampouco irei te condenar. Vá e não peques mais. Então, isso vem muito ao encontro do que Jesus vai nos ensinar nessa noite, né? Que é a nossa transformação moral. Então, é este tipo de julgamento que Jesus queria abrandar, né? Por quê? Porque Moisés já havia instituído a carta de divórcio exatamente para abrandar esse apedrejamento, não é? Então eles eram muito duros para com os erros do outro. E nós vimos um julgamento muito, né, importante, que pela omissão teve sérias consequências, que foi o comportamento de Pilatos em relação a Jesus, né? Onde ele simplesmente se isenta, lava as mãos, como querendo dizer: não tenho nada com isso, tudo que acontecer aqui, a responsabilidade vai ser de vocês. E nós vimos as consequências, né, que houve. Então, quando Jesus diz assim: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, é exatamente isso, tá? Então, se nós, por exemplo, formos fazer algum tipo de julgamento, alguma coisa que não seja assim tão condenável, mas que nós estamos, por exemplo, levantar falso testemunho, não é? Apontar o dedo, tudo aquilo que falta com a misericórdia em relação ao nosso semelhante, né? É nisso que nós devemos nos ater. Então, é óbvio que se nós vemos, não é, que, por exemplo, dentro da nossa casa espírita, se tem algum irmão que não está tendo um comportamento que condiza com os postulados do evangelho, da doutrina, é óbvio que nós vamos tentar auxiliar. Não com condenação, né? Como nós observamos às vezes que tem muitos segmentos religiosos que expulsam, não é? A pessoa fica má vista, ninguém quer ter mais contato com ela, fica sendo marcada. E não é assim, não é? Falta a benevolência. E é exatamente isso que Jesus vem nos trazer, né? Ele está falando exatamente da lei de ação e reação, né? Com a medida que houverdes julgados, vocês também serão. Não é a lei de ação e reação? Não é a lei de causa e efeito? Quando nós vamos de encontro a uma lei de Deus, nós estamos acionando um mecanismo para nós de reajuste, não é? E é exatamente isso que Jesus está nos dizendo aqui. Por que aqueles não apedrejaram a mulher? Porque eles não cometiam, será que não, adultério? Mas tinham outras imperfeições. E isso acontece muito conosco. Por quê? Às vezes nós criticamos tanto uma pessoa porque ela tem um determinado tipo de comportamento que nós não temos. Mas e aqueles que nós temos e que a pessoa não tem? Por exemplo, um exemplo bem simplesinho, né? Tem pessoas que ela fuma, nós não. Então nós nos achamos, não é? Nossa, aquela pessoa fuma e eu não. Então nós nos achamos no direito de criticar, de apontar o dedo, de falar para ela: olha, você fuma e não pode, não sei o quê. Um exemplo bem simplesinho, tá? Pior que isso, não é, que os vícios físicos, são os vícios morais. Então Jesus, ele estava querendo trazer para nós, não é, a autoridade moral. Será que nós temos, nesse mundo de provas e expiações, autoridade moral
em sã consciência, para julgarmos alguém, para apontarmos o dedo para alguém. Eu conheci, não é, pessoas que, por exemplo, foram afastadas ou foram tiradas de determinado trabalho por conta de uma situação. Tá? Então veja, será que a pessoa, né, o dirigente daquele trabalho, ele tinha tanta autoridade moral assim para ter tido esse tipo de comportamento, essa falta de indulgência, não é? Ou seja, de misericórdia, de clemência, para ter tido essa atitude tão radical? É exatamente isso que Jesus vem nos chamar a atenção. Tá? Ou seja, preste muita atenção àquilo que você faz. Porque senão nós vamos ficar naquele, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Tá? Então, quando Jesus diz assim: por que você vê o argueiro no olho do vosso irmão e você não vê a trave no vosso olho? Olha que interessante, argueiro é um ciscozinho, bem pequenininho, e trave é uma madeirona imensa. Aqui Jesus usa uma figura de linguagem, né, com exagero, exatamente por isso, para chamar a atenção, exatamente para marcar, para deixar muito bem claro qual é a nossa situação, não é? Quer dizer, e Jesus inverte, por quê? Porque geralmente nós somos muito benevolentes com as nossas imperfeições e duros com a imperfeição do outro, não é? E é exatamente isso. Aqui Jesus inverte, ele coloca o cisco no olho do outro e a trave no nosso. Quer dizer, nós não temos condições nenhuma de julgar o outro. Alguém já caiu um cisco no olho de alguém aqui? Incomoda, né? E a gente já tentou tirar, às vezes a gente não consegue tirar sozinho, né? A gente precisa da ajuda. E se a pessoa que vem tirar o cisco do nosso olho, ela não for delicada, não é? Ela não tiver paciência, ela não tiver amor, ela vai ferir o nosso olho, não é? Então é assim, não adianta também querer ir lá tirar o cisco do olho do outro e arrancar o olho junto. Ou seja, novamente Jesus está dizendo para sermos misericordiosos, para sermos caridosos, não é? Por quê? Porque nós, em sã consciência, nós somos duros com os nossos irmãos. E nós vamos ver muito isso hoje na mídia, não é? Hoje nós vamos ver que se discute por política, por futebol, por uma série de coisas, é muito mimimi, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, não há respeito pela opinião do outro, pela postura do outro, pelo que o outro pensa. Não, se não pensar como eu, se não comunga dos mesmos sentimentos, é meu inimigo. E aí nós vamos ver espíritas mesmo envoltos, né, em discussões infinitas sobre política, sobre, sabe, usando parâmetros que não tem nada a ver. Não é julgamento, tá? É um comentário, que é exatamente este. Então, o que falta para nós? É exatamente isso, né? Nós temos uma trave imensa no nosso olho, quer dizer, e olhamos o cisco. Quantos de nós, às vezes, gosta de cuidar da vida do nosso semelhante? Não é? Tem gente que tem aqui o cotovelo todo machucadinho de ficar assim na janela, né?
olhando o vizinho. Nossa, o vizinho comprou carro novo. Nossa, aquele vizinho só viaja. Meu Deus, onde que ele arruma tanto? Nossa, você viu como a fulana saiu de casa? Que roupa era aquela? Isso assim, nas coisas muito simples, tá? Não falando naquelas que realmente às vezes trazem consequências mais complicadas, né? Quantas vezes, ao invés de nós tivermos tido a oportunidade de sermos os elementos de ligação, nós somos os de dissensão, nós somos os elementos de discórdia. Principalmente quando às vezes nós nos julgamos na condição de darmos algum conselho. Quem somos nós para chegar para alguém e falar, olha, faça isso, faça aquilo? Nem Jesus fazia isso. Nem Jesus julgava, nem Jesus condenava, como ele fez aqui com a mulher. Não é? Então, quando ele diz assim, tira... Hipócritas lá naquela época de Jesus, era uma forma dele acordar as pessoas, né? Tem gente que fala, eu não acredito que Jesus chamasse de hipócritas. Hipócritas naquele sentido de serem falsos, tá? De exatamente falar uma coisa e fazerem outras, não é? Então, ele fala o quê? Primeiramente, tire a trave do vosso olho, ou seja, se olhe, vamos nos olhar primeiramente. E isso não é a nossa transformação moral ou a reforma íntima? Porque vereis como podereis tirar o cisco do olho do outro. Então, vamos cuidar da nossa vida. Como diz o outro, Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da sua. É bom ficar olhando o outro, né? Mas nós desperdiçamos o que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo, a nossa maior riqueza. Às vezes, cuidando da vida do outro, esquecendo da nossa, esquecendo-nos de a cada dia sermos melhores, como nos diz, não é? O nosso querido amigo lá, o filósofo, conhece-te a ti mesmo, não é? Ou como nos diz Santo Agostinho, lá aqui no Evangelho, né? Toda noite fazermos um auto-julgamento do que, quais foram as nossas atitudes favoráveis a nós ou desfavoráveis, não é? Então aqui, quando Jesus diz assim, tira a trave do seu, ele está nos conscientizando da nossa transformação moral. Por quê? Será que nós temos autoridade moral para julgar alguém? Né? Porque às vezes nós nos colocamos no lugar de juízes. Nós ou condenamos ou absolvemos. Né? Diferentemente de darmos alguma censura. Então, será que nós temos condições de sermos juízes? Né? Porque estamos, lembrando novamente, num planeta de provas e expiações. Então, vamos nos olhar. Vamos sim ser melhores a cada dia. E se algum dia tivéssemos condições de julgar alguém, que façamos com benevolência, como diz aqui o nosso querido irmão espiritual no item 13, que quando Jesus diz assim, aquele que estiver sem nenhum pecado que lhe atire a primeira pedra, ele diz que todos somos iguais assim, né? Para e passo ali, não somos melhores que ninguém, porque se eu não roubo, eu tenho outras imperfeições. E nós somos imprevidentes. Por isso que Jesus fala, vai se preparar antes. Por quê? Quais ondas mentais nós navegamos
quando nós entramos nesses fatos que acontecem aí na mídia, que nós emitimos julgamentos, que nós nos espantamos com a atitude da pessoa, ao invés de orarmos. Muitos, além de julgar, não é, ainda ficam fazendo brincadeirinhas, sabe, mimimis nas redes sociais. Isso é falta de caridade. Nós não sabemos o nosso passado. Somos seres em evolução e tem irmãos nossos que ainda estão neste grau evolutivo. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá as reencarnações para que tenhamos a oportunidade de nos burilarmos, de nos reconstruirmos, de termos novos entendimentos e sermos melhores e galgarmos os degraus da nossa evolução. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? E os amigos espirituais respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP 886. BIP, vocês lembram daquele aparelhinho BIP? Então é o BIP aqui para a gente não esquecer. Tá? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fazemos isso? Temos a trave no nosso olho. Então, Jesus não falou assim para nós: olha, você que tem o cisco no seu olho e fica vendo a trave do olho do nosso irmão. Por isso que ele, né, deu essa exagerada toda, que é exatamente para nos colocarmos no nosso lugar, mas sempre com muito amor, sempre com caridade, com a benevolência. Jesus. Mas como nós somos duros, não é? Com as faltas alheias. E isso começar dentro do nosso lar. Com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, irmãos, enfim, com todos. No nosso local de trabalho, nas ruas. Hoje nós vemos muitas discussões nas ruas, às vezes se discute por coisas mínimas, porque não se releva, não se tem benevolência, não se tem caridade, não se tem tolerância. Nós andamos muito intolerantes, estressados, tudo hoje é estresse, tudo hoje nos estressa, nos contamina. E quando nós nos envolvemos, como eu estava dizendo, nesses noticiários, nós nos unimos a essas mentes encarnadas e desencarnadas. E o que nós trazemos para dentro de nossa casa? Olha que Jesus fala: tira a trave do teu, que é exatamente para nós nos isentarmos dos malefícios que isso vai nos trazer. Nós trazemos muito lixo para dentro de nossa casa e não prestamos atenção. Aí fazemos o evangelho no lar, não é? Uma vez por semana, pelo menos. Mas ainda assim, mas por que as coisas acontecem? Por que não melhora? O que tem na minha casa? Tem a nossa mente invigilante, que se junta a tantas outras mentes invigilantes, para cairmos nessa de ficarmos tendo juízo, fazendo juízo do comportamento dos outros, ao invés de usarmos a caridade, que vai nos isentar, não é? Que vai fazer com que nós criemos em nós uma aura de amor que nos protege de
tudo que nos circunda. Por isso que Jesus nos recomenda: tira a trave do teu olho, ou seja, cresça espiritualmente, evolua, tenha amor no seu coração. Essa transformação moral que é tão difícil para nós, porque infelizmente o que nós observamos ainda nesses tempos que estamos vivendo? Observamos ainda o predomínio do egoísmo, do orgulho. Ah, como o orgulho nos justifica, não é? Às vezes nós ficamos procurando ciscos nos olhos dos nossos semelhantes para justificarmos as traves nos nossos. Não podemos. Como o orgulho é um mau conselheiro. E o egoísmo? O que nós estamos vivenciando? Pessoas, não é, que ao invés de exercerem as suas funções com dignidade, com empatia, se colocando no lugar do outro, ainda quer tirar proveito. Olha a situação do planeta Terra. Como nós somos filhos desobedientes deste Pai magnânimo, justo e bom que Jesus veio nos trazer. Como somos difíceis e que amor este Pai tem por nós. E que nós não sabemos ver porque temos uma trave imensa no nosso olho, que nos cega, que nos afasta da verdadeira lei do amor, da justiça e da caridade, não é? Uma das 10 leis morais lá do livro 3, do livro dos Espíritos. Então vamos prestar atenção mais em nós, no nosso comportamento. Vamos ser menos indulgentes conosco e mais tolerantes com o outro. Porque às vezes nós condenamos no outro o que nós temos em nós. O que nos incomoda no outro é aquilo que está em nós. Porque se não estivesse em nós, ainda que não façamos, mas está ali dentro do nosso coração. A atitude do outro nos chama atenção. Porque quando nós passamos pela rua, se tem alguma coisa acontecendo na rua que não chama a nossa atenção, que não nos gera interesse, nós sequer olhamos. Mas agora, se tem alguma coisa que chama a nossa atenção, que nos atrai, nós prestamos atenção. E é assim que Jesus vem nos trazer os ensinamentos desta noite. Veja como podereis tirar o cisco do olho do teu irmão. Chame-o, converse, esclareça, faça a sua parte. Se não ouvir, se a pessoa quiser continuar da mesma forma, aí já é livre-arbítrio dele. Mas fizemos a nossa parte. O que não podemos fazer é lavar as nossas mãos. Mas fazermos isto com amor, com misericórdia, sem ferir, sem magoar, sem tirar a esperança. Consolar, não criticar, condenar, censurar. É isso que Jesus quer nos trazer nesta noite. Estes ensinamentos. E Paulo, nosso querido Paulo de Tarso, que eu amo de paixão, gente, porque naquele livro Paulo e Estevão, quantos ensinamentos esses irmãos nos trazem, não é? O Paulo e o Estevão. Veja, um dos exemplos maravilhosos de Estevão em relação a Paulo, a Saulo. Ele não o julgou. Ele teve o BIP. Ele foi indulgente, ele foi benevolente, ele perdoou.
E isto auxiliou muito na transformação do Saulo para Paulo. Ele amou, simplesmente. Então, Paulo, lá na carta, né, que ele escreveu à comunidade judaica em Roma, que é conhecida como Epístola aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, olha como ele escreve. Ele fala assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Não vem muito ao encontro do que nos diz Jesus? O Paulo, em outras palavras, está querendo dizer a mesma coisa. Você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no teu. E é exatamente isso, porque quando julgo o outro, na verdade, eu estou me julgando também. Porque é exatamente isso. O que eu condeno no outro, eu estou condenando em mim. Por quê? Porque talvez se estivéssemos no lugar do outro, nós agiríamos muito pior do que quando ele, da forma como ele agiu. Então, vamos ser empáticos. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos acionar o BIP 886. E vamos realmente fazer o que Jesus nos diz. Amem-se uns aos outros como eu vos amo. É um exercício, é uma construção diária. Não é? É a essência do ensinamento de Jesus, a lei do amor. Então, quando realmente nós nos amarmos como Jesus nos ama, que provavelmente não será ainda nesse estágio evolutivo que estamos, nós já não vamos apontar os dedos, né, o dedo para mais ninguém. Nós não vamos formar juízo mais sobre ninguém, porque nós vamos simplesmente amar. Simplesmente amar. E nós temos a oração de Francisco, de São Francisco, que é exatamente isso. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É exatamente isso que ele diz, não é? Que não seja ele, que ele seja ofendido, mas que não seja ele a ser o ofensor. Não é? E é exatamente isto que nós temos que ter em nossa mente, principalmente em nossos corações, para que assim nós possamos caminhar todos juntos. Não é? Minha querida Geralda, teve mais irmãos nossos que foram entrando, tem uma irmã nossa lá de Porto Alegre, que bom, mais outros irmãos que foram entrando durante o nosso bate-papo. Obrigada pelo carinho, pela presença. Tá? Então, assim, né, vamos refletir nos ensinamentos, né, em mais um grande ensinamento de Jesus, que tem como objetivo nos livrar de grandes sofrimentos, não é? Nos poupar de grandes sofrimentos, como sempre, não é?
porque Jesus sabe que bons nós não somos, mas que somos inteligentes. Então, que usemos essa inteligência ao nosso favor. Hoje, usamos mais a inteligência para depois aliarmos também a asa do amor, fortalecermos a asa do amor. E assim as duas fortalecidas, não é? A da sabedoria e a do amor. Aí nós vamos alçar grandes voos rumos à nossa evolução, não é? E já fala, não é? E se você instruir um tolo, não é? Você vai não vai conquistar um amigo, mas se você instruir um sábio, você vai ter um amigo para o resto da vida. E é isso que Jesus faz, não é? Ele quer sempre nos instruir para que evoluamos, para que sejamos felizes, para que consigamos galgar os degraus da nossa evolução mais rápido, com mais amor em nossos corações. Boa noite, André. Tudo bom, meu querido? Bom, e assim então nós vamos agora às nossas vibrações e depois nós vamos para o nosso encerramento. Eu gostaria de imensamente agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram juntos conosco nessa noite abençoada. Obrigada, Maria, mais uma vez, a todo o pessoal do Leal, que sempre nos acolhe com muito carinho. E vamos assim, então, vibrar neste momento por esse planeta azul, a Terra-mãe, que nos acolhe com todo o seu amor. Que todos nós, encarnados e desencarnados, que a habitamos, possamos ser assistenciados neste momento dentro das nossas necessidades. Que tenhamos os nossos corações aquecidos pelas luzes de Jesus. Que sejamos envoltos na paz do Mestre. Que sejamos curados das nossas feridas, que sejamos fortalecidos nas nossas necessidades e que consigamos caminhar com muita fé em nossos corações, sabendo que nunca estamos sozinhos, que nunca estamos desamparados, sejam quais sejam as dificuldades que estamos atravessando neste momento. E como diz, não é? Por mais que haja lágrimas na noite, sempre haverá uma aurora. E é assim. Jesus, o nosso sol maior, possa nos aquecer, possa nos iluminar com o seu grande amor. E assim, agradecidos que estamos por mais essa oportunidade, vamos rogar ao Pai, primeiramente agradecer por tudo que Ele nos concede, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo, até pelas dificuldades, porque são elas que, se bem encaradas, são elas que promovem o nosso crescimento espiritual. Muita luz a todos nós, muita paz e até um próximo encontro. Uma boa semana a todos nós, com muito trabalho e muito progresso. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. Muita luz e muita paz. Graças a Deus.